Cristo tinha que ir para que o Espírito viesse. E quais são as implicações que nós podemos tirar deste texto bíblico? Primeiro, se Jesus Cristo fosse como ele foi, isso diz respeito e faz parte da história da salvação. Eu vou reformular a forma como eu falei. Cristo tinha que voltar para que o Espírito viesse. Por quê? Porque isso faz parte daquilo que nós conhecemos como história da salvação. O que é a história da salvação? Para que houvesse a salvação do seu povo, da sua igreja, algumas coisas Cristo tinha que realizar. Ele tinha que encarnar, ele tinha que vir aqui, como ele veio, humanamente, 100% homem, 100% Deus. Ele tinha que encarnar, mas ele tinha que viver uma vida reta, uma vida sem pecado. Ele tinha que cumprir a lei no nosso lugar. Ele tinha que morrer substitutivamente, morrer no lugar de um povo, morrer no lugar daqueles que pecaram, daqueles que ofenderam o seu Pai. Ele tinha que também ressuscitar ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Tinha que ser homem para morrer e tinha que ser Deus para ressuscitar. E ele tinha que ascender aos céus, que a gente chama da doutrina da ascensão. E lá no céu, ele tinha que enviar o seu Espírito e, por fim, para garantir, consumar a obra da salvação do seu povo, ele tem que voltar. Então isso nós chamamos de história da salvação. A história da salvação é aquilo que Cristo tem que fazer para que nós sejamos salvos, tá? Relembrando então, tinha que nascer, tinha que viver uma vida reta, ok? Tinha que morrer, ressuscitar, voltar ao Pai, enviar o seu Espírito, e ele tem que voltar uma segunda vez. Isso é chamado de quê? História da salvação, ok? Então, por que Cristo tinha que ir? Porque ele tinha que consumar, ele tinha que dar continuidade, melhor dizendo, à história da salvação. Se ele não fosse, o Espírito não viria, logo ninguém seria salvo, porque fazia parte dessa história da salvação, ok? Então, o que falta hoje para a consumação da salvação do seu povo? Apenas o retorno de Cristo. As demais coisas já aconteceram, ok? Agora, vejam, só a nível didático, a história da salvação, ela não pode ser confundida com a ordem da salvação. Em teologia, nós falamos da ordem da salvação e da história da salvação. A ordem da salvação é aquilo que o Espírito Santo faz em nós, que vai consumar a levar-nos até a glória. Então, por exemplo, o Espírito Santo ele vai chamar internamente o povo. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Então, ele vai chamar um povo, vai regenerar aquele povo. Daqui a pouco este povo, mediante esta regeneração, vai haver a conversão. Automaticamente vai ser gerado fé no coração desse povo. Eles serão justificados. Após a justificação, haverá então todo aquele processo de santificação que culminará, ou seja, terminará na glória, quando então todo o seu povo será a semelhança de Cristo. Então isso é chamado de ordem da salvação. É como que as coisas são sistematicamente processadas. Se não há uma ordem cronológica muito exata, mas há uma ordem lógica nas Escrituras. Ordem da salvação é uma coisa, história da salvação é outra.